Antes de iniciarmos, vamos orar. Oremos juntos. Senhor Deus e Pai, obrigado porque temos a oportunidade de estar na Tua casa. Sabemos que nesse momento há inúmeros irmãos nossos, ó Pai, que padecem por não terem liberdade de cultuar a Ti, irmãos que se encontram em meio à noite, em lugares escondidos, porque querem ouvir de Ti e louvar Teu santo nome, ó Pai. Não deixes, ó Pai, não deixe, Deus, que essa liberdade que nós temos seja também sinônimo de esfriamento espiritual, ó Pai. Que nós busquemos a Ti e tenhamos a vontade, o anseio e o anelo de mantermos um relacionamento contigo, Deus, pois é o relacionamento mais importante que podemos manter e é aquele que vai ditar todas as relações que teremos com nossos irmãos também, Senhor. Então ajuda-nos, ó Pai, a compreender a Tua palavra, ajuda-nos a crescer como a estatura do Teu Filho, Senhor, a estatura do varão perfeito. Permita, ó Pai, que sejamos de fato testemunhos ambulantes aqui nessa terra, ó Pai, pessoas que falam de Ti sem medo, sem temor, pois sabem, ó Pai, que suas vidas e nossas vidas estão nas mãos de Cristo e não nas mãos daqueles que nos governam ou de qualquer outra pessoa, Senhor. Ser glorificado é o que pedimos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, em alguns domingos nós terminaremos o mês de março e também terminaremos essa primeira série de mensagens que tivemos nesse trimestre. A série se chama Comprometidos. A cada domingo temos falado sobre o compromisso que nós, como igreja, precisamos manter com Deus, uns com os outros e com a palavra dele, para que sejamos, de fato, igreja. Hoje, o tema que nós falaremos é oração. E embora no boletim esteja um texto bíblico, o texto que nós usaremos como base é o que eu falei, Mateus 26, 36 a 46. E eu gostaria que nós, antes de entrarmos no texto propriamente dito, nós pensássemos em dois exemplos da cultura brasileira. Peço desculpas por isso, mas eu sou brasileiro, é a cultura que eu conheço, são os exemplos que eu conheço. No Brasil, nós temos músicas que falam sobre oração. Músicas seculares, músicas que não são necessariamente escritas por cristãos ou músicas que são escritas por pessoas que talvez nem mesmo creiam na existência de Deus. Um desses exemplos é a música Se Eu Quiser Falar com Deus, do Gilberto Gil. Essa música foi lançada em 1981 e provavelmente alguns irmãos daqui a conhecem, talvez até além dos brasileiros, outros portugueses também a conheçam, porque é uma música de fato muito conhecida. A letra é uma letra muito bonita. É uma letra que contém algumas verdades bíblicas, é uma letra que contém meias verdades e é uma letra que também contém completas mentiras a respeito do nosso relacionamento com Deus. Se os irmãos me permitem, eu gostaria de ler a letra para que vocês entendam do que eu estou falando. A música diz assim: se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz, tenho que encontrar a paz, tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos e dos receios, tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor, tenho que comer o pão que o diabo amassou, tenho que virar um cão, tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos suntuosos do meu sonho, tenho que me ver tristonho, tenho que me achar medonho, e apesar de um mau tamanho, alegrar meu coração. Se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar, tenho que subir aos céus sem cordas para segurar, tenho que dizer adeus, dar as costas, caminhar decidido pela estrada que ao findar vai dar em nada, 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 nada do que eu pensava encontrar. Ou seja, o que o autor da música retrata é um relacionamento com o nada, porque ele já está dizendo logo de cara que aqui esse relacionamento não vai dar em nada. E esse nada pode ser o nada físico, o nada, assim, não há nada lá, eu estou orando para o nada, ou pode ser também o sentido de que esse relacionamento não vai ser nada daquilo que eu imaginava, como se encontraremos uma frustração ao nos relacionar com Deus. Como eu disse, essa letra tem algumas verdades e algumas meias verdades, mas tem completas mentiras também. Um outro exemplo bem mais recente, bem mais tolo, que nós encontramos de oração na música brasileira, se chama Oração, de uma banda chamada A Banda Mais Bonita da Cidade. A Banda Mais Bonita da Cidade é o nome do grupo, é o nome, enfim. Mas a letra diz o seguinte: meu amor, essa é a última oração para salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa, nele cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor, cabem 3 vidas inteiras, cabe uma penteadeira, cabe nós dois.
não diz nada com nada. Talvez a letra do Gilberto Gil seja mais intensa e mais e traga mais um pouco do clamor de uma alma. E essa é um pouco mais austera e diz também que é a última oração. Eu não vou mais orar para que o seu coração se salve. É uma coisa um bocado impetuosa e é uma oração que não fala para Deus. É uma oração que está orando para o amor dela. Ou seja, esses são os exemplos, entre outros exemplos, daquilo que nós encontramos com oração. O Brasil é um país cheio de sincretismo, como vocês sabem, e aqui também. Nós temos também sincretismo em Portugal, temos sincretismo em quase todos os países. Porque as pessoas confundem a adoração verdadeira a Deus com crendices e tudo aquilo que vai se falando da família, o que a família dizia sobre o que é orar, o que é ter um relacionamento com Deus. Enfim. E desses exemplos existem muitos outros. Eu imagino que há também exemplos na música portuguesa do que seria uma oração, ou daquilo que a pessoa entende por oração ou uma reza. Mas é claro que o perdido, aquele que não tem relacionamento com Deus, não tem a obrigação de conhecer a palavra de Deus. Na verdade, ele tem horror à palavra de Deus. Ele tem ódio da palavra de Deus, porque como nós lemos em Hebreus 4:12, a palavra de Deus é quem diz que nós realmente somos. É a palavra de Deus que vai fazer ali a divisão da alma e do espírito e vai contar aquilo que nós somos, o pedaço podre de carne que cada um de nós é sem Deus. Sendo assim, se a cultura e o mundo não podem nos dizer o que é ter um relacionamento com Deus através da oração, ou o que é a oração, nós precisamos voltar à palavra de Deus, nós precisamos voltar ao Evangelho, precisamos voltar àquilo que nós cremos ser a verdade, pois é lá, e apenas lá, que nós encontraremos a forma, os motivos e as razões pelas quais e os exemplos também de como Deus nos ouve, de como Deus recebe e responde às orações dos seus santos. E se é na palavra de Deus onde encontramos tudo isso, é no Verbo encarnado de Deus, Jesus Cristo, que nós temos o nosso maior exemplo de uma vida de oração. Ao longo dos evangelhos, vemos que Jesus se retirava da presença dos discípulos para orar. Lemos isso claramente em Lucas 5, 15 e 16. Não precisam abrir, eu vou ler o texto para vocês. Diz o seguinte: a sua fama, porém, se divulgava cada vez mais, e grandes multidões se ajuntavam para ouvi-lo e serem curadas das suas enfermidades. Mas ele se retirava para os desertos e ali orava. Jesus constantemente fazia isso. Se nós lemos os 4 evangelhos, nós veremos passagens similares e também diferentes de Jesus saindo da presença dos seus discípulos, deixando-os de lado e indo sozinho orar. É claro que em alguns momentos ele também levava outros discípulos, um deles nós trataremos hoje, mas é importante ver como o próprio Filho de Deus, encarnado, homem como nós, buscava ter um relacionamento com Deus. Se Jesus buscava ter um relacionamento com Deus, quanto mais nós deveríamos buscar ter esse relacionamento. A Bíblia também nos ensina através da oração. Jesus nos ensinava através da oração. Em Mateus 6, 5, 8, não precisam abrir, eu vou ler o texto, Jesus nos ensina como orar. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tem de necessidade antes que lhe o peçais. E em seguida, Jesus ensina a oração do Pai Nosso. Esse é o texto logo a seguir desse momento em que ele ensina como orar. Também vemos que ele nos ensina como não orar. Quando nós lemos, por exemplo, o livro de Lucas, capítulo 18, versos 9 a 14, e estudamos esse texto aqui alguns domingos com o pastor Jonatas, a parábola do fariseu e do publicano. Jesus nos ensina como orar. Ele também nos ensina como não orar. Mas, de qualquer forma, eu acho que o texto que nós podemos mais nos identificar com todo o contexto que acontece é o texto que nós leremos hoje, de Mateus 26, 36 a 46. E faremos um pouco diferente hoje. Nós vamos dividir o texto em 3 sessões. A cada sessão nós paramos um pouco e entendemos aquilo que aconteceu e prosseguimos assim. Mateus 26, 36 a 46, todos apóstolos? Façamos a leitura, então, até o verso 39, 36 a 39. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se.
Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Paramos aí momentaneamente. Jesus vai com seus discípulos a um lugar. O Getsemane era a base do que é o Monte das Oliveiras. Esse é um lugar que Jesus costumava orar. A Bíblia diz, em Lucas, por exemplo, diz que esse era o lugar onde ele costumava ir. Ou seja, Jesus tinha um lugar preferido para fazer suas orações. Isso é algo que nós já podemos, à partida, saber disso. Outro dado que nos mostra que esse era o lugar preferido de Jesus é que Judas, nesse momento, Judas não está aqui com o grupo. Judas tinha ido para colocar em prática o seu plano de entregar a Cristo às autoridades para que ele recebesse as suas 30 moedas. Judas sabia onde Jesus estaria. Judas não foi avisado onde Jesus estaria, mas ele sabia onde ele estaria. Ele sabia que Jesus estaria naquele lugar orando. E foi direto para lá para encontrá-lo. Então, o que podemos perceber é que Jesus tinha um relacionamento com o Pai, ele tinha um local preferido, ele tinha um lugar específico para ir orar. Os discípulos sabiam disso, provavelmente outros, além dos 12, também sabiam disso. Podemos aprender muito com isso. Jesus tinha um costume. Não sei se... Provavelmente ele tinha horários definidos, porque os judeus assim o tinham, mas eu duvido muito que Jesus só orava nos horários em que os judeus tinham que orar. Pouco provável que ele mantivesse só essa dieta de religiosidade que os judeus tinham. É certo que ele fazia muito mais do que era necessário, porque ele precisava também. Ele precisava ter a sua comunicação com o Pai. Então, já sabemos a partir desse momento. Podemos também identificar outra questão. Estavam os 11 aí. Judas Iscariotes não estava mais no grupo, como eu acabei de dizer. Então, o que Jesus faz nesse momento é, ele deixa 8 pessoas na porta do jardim e ele pega Pedro, Tiago e João e vai para dentro do jardim orar. Então, são 3 grupos que são formados nesse momento. Os 8 que ficam do lado de fora, os 3 que estão ali dentro e deveriam vigiar e orar, como veremos mais à frente, e Jesus que vai um pouco mais à frente orar sozinho. Jesus estava à vista de todos, desde os 3 que estavam ali dentro do jardim, quanto dos 8 que estavam lá. Ele estava ensinando pelo exemplo dele. Ele não faria isso, nesse momento ele não faria isso separado dos discípulos. Ele queria ensiná-los o que esse momento significava. Jesus havia avisado, esse momento é a sequência da Páscoa, é a sequência da última ceia, é a sequência de Jesus dizer que ele seria traído. Os discípulos já estão avisados, é isso que vai acontecer e é hoje. 3 anos se passaram de Jesus dizendo para os discípulos: é importante que o Filho de Deus seja entregue, morra e ressuscite. É importante que o Filho de Deus se entregue, aquela coisa toda, todos sabemos, Jesus repetiu isso muitas vezes. E em determinado momento, Pedro até chegou a dizer: não, nós não vamos deixar que isso aconteça. Como assim você vai morrer? E Jesus responde para ele: aparta-te de mim, Satanás. Sai de perto de mim. Satanás mais uma vez tentou tentar Jesus. Um outro ponto que nós podemos entender e ver nesse momento é aquilo que Jesus passava, a angústia imensa que Jesus tinha nesse momento. A Bíblia é clara ao demonstrar o estado de espírito de Jesus. Ele, sendo Deus, não estava fingindo um estado de angústia. Ele realmente sentia a dor do momento, por saber o que aconteceria. Lucas diz que enquanto orava, seu suor se tornou como gotas de sangue. Tamanha a apreensão, tamanho nervosismo de Jesus. Sua ida ao jardim era também a sua entrega aos seus inimigos. Jesus foi para aquele lugar porque ele sabia que Judas levaria os guardas até ele. Ele foi se entregar. Quando nós lemos em Isaías que ele entregou-se a si mesmo e que ele foi calado como uma ovelha, tudo aquilo que nós lemos, aquela profecia de Isaías, começa aqui. Jesus se entregou. Ele não foi... Não sei quantos aqui viram o que aconteceu essa semana, é um caso bem absurdo, que o Ronaldinho Gaúcho foi preso no Paraguai por portar documentos falsos, o que já é uma piada em si mesmo. Quem é brasileiro sabe o que a gente fala do Paraguai, enfim, mas deixa pra lá. É porque a gente brinca que tudo é falsificado no Paraguai, vende muita coisa barata e é falsificado. Ele estava com documento falso no Paraguai, mas enfim.
os guardas deixaram o Ronaldinho passar pelo aeroporto, ou seja, uma pessoa com documentos falsos entrou no país legalmente, porque deixaram passar, e depois foram até o hotel prendê-lo. Jesus não estava no lugar e foram até ele prender, ele se entregou. Por mais que os guardas achassem que nós vamos pegá-lo de surpresa lá, não foi surpresa para Jesus. Jesus sabia o que ia acontecer, o estado de angústia, ansiedade, peso, temor, horror que ele sentia, como qualquer homem sentiria. E, por favor, entendam, Jesus foi homem. Se nós perdemos esse aspecto, se nós perdermos o aspecto de que Jesus foi homem, nós não temos como nos espelharmos nele. Não podemos olhar para ele como alguém que devemos imitar. Como Paulo fala, sede meus imitadores porque eu imito a Jesus Cristo. Se Jesus não fosse homem, não poderíamos imitá-lo, porque ele seria um super-homem. E o super-homem não existe. Não há como nós imitarmos alguém cujos atos são mais do que perfeitos, o cara voa. A gente não tem como fazer isso, nós não voamos. Nós não temos visão de raio-x, nós não temos peito de aço que para as balas. Isso não acontece conosco, também não acontecia com Jesus. Jesus era alguém completamente santo na sua vida carnal aqui na terra. Carnal no sentido encarnada, não carnal como nós vivemos no meio da carne. Jesus viveu uma vida perfeita dentro das nossas possibilidades também, irmãos. Temos que ter isso em mente. Se perdemos isso da mente, nós podemos facilmente dizer que a vida cristã não é algo que nós devemos ter um esforço para vivê-la. Porque, mas Jesus era Jesus era Deus. Eu não tenho como orar tantas vezes como Jesus orava. Jesus ele não sofria as tentações que eu sofro. Sim, irmãos, sofria. A Bíblia fala repetidas vezes que Jesus era tentado, e nesse momento ele era tentado também. Tentado com a vontade de viver. Jesus era tentado com a vontade de viver. Como qualquer pessoa que sabe que vai morrer. Jesus, nesse momento, sofre de angústia, ansiedade e temores que são até esperados por alguém que enfrenta essa perturbação imensa. Muitas vezes esquecemos que Cristo não considerou ser como Deus algo que deveria pegar-se, como nós lemos em Filipenses 2. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, semelhante aos homens. Jesus era semelhante aos homens e ele sofreu como homem, foi tentado como homem e, nesse momento, angustiou-se como homem. João Calvino, quando fala desse tópico específico, ele nos ensina o seguinte: o tipo de sentimentos pelos quais Cristo foi tentado também é digno de nota. Mateus diz que foi tentado por tristeza e angústia ou ansiedade. Lucas diz que foi tomado por agonia. E Marcos acrescenta que sentiu pavor. E de onde veio sua tristeza, angústia e medo, senão por ter ele sentido que a morte tinha algo mais triste e mais terrível do que a separação da alma e do corpo? E certamente ele sofreu a morte, não apenas para poder partir da terra para o céu, mas para que, assumindo a maldição pela qual éramos responsáveis, ele pudesse nos libertar dela. Ele não teve horror com a morte, portanto, simplesmente como uma passagem para fora desse mundo. Não era isso que afetava Jesus. Mas porque tinha diante de seus olhos o terrível tribunal de Deus e o próprio juiz armado com uma vingança inconcebível. E porque nossos pecados, cuja carga foi depositada sobre ele, o pressionaram com seu enorme peso. Não há razão para se perguntar, portanto, se o terrível abismo da destruição o atormentou gravemente com medo e angústia. A morte para Jesus não era o problema. Jesus, assim como nós também, Jesus enfrentou o tribunal de Deus. Mas Jesus era o próprio pecado. Ele era o pecado de todos nós. A angústia de Cristo, que Cristo carregava, é a angústia que nós deveríamos sentir pelo nosso pecado e nós não temos mais que sentir porque Cristo já os levou. O verso 39 nos permite uma visão de Cristo prostrado com o rosto na terra, pedindo a Deus que passe dele esse cálice. O cálice do qual ele se refere é o cálice da ira de Deus, conforme nós lemos no Antigo Testamento. Temos aqui mais uma demonstração clara da entrega de Jesus, que mesmo em face do terror daquilo que aconteceria, mesmo expondo o seu caso a Deus, mantém-se submisso à vontade do Pai. Esse é um contraste gritante com a nossa própria disposição diante das mazelas da vida, onde muitas vezes murmuramos, reclamamos e nem mesmo consideramos orar para Deus dizendo: seja feita a tua vontade.
Quantas vezes nós mesmos falhamos em orar dessa forma? Senhor, faça a tua vontade na minha vida. É o que nós cantamos. Nós cantamos isso. Cantar é fácil. A gente não pensa muito no que está cantando. Deveríamos. Muitas das músicas que cantamos aqui são orações. Deveríamos prestar atenção no que estamos cantando, mesmo que sejam músicas boas antigas. Ah, mas essa música é tão antiga, eu sei de cor, não preciso nem ler a letra. Não importa. Não importa. São orações que você está a cantar e você deveria prestar atenção nelas. Deveria verificar no seu coração se isso é verdade. E mesmo que não seja, cantar assim mesmo, até que seja verdade. E quando nós dizemos, Senhor, faça a tua vontade em minha vida e não a minha, que isso seja também verdade. Jesus orou assim, ele é nosso exemplo. Porque, irmãos, a pior coisa que nós poderíamos querer para nós mesmos é que a nossa vontade fosse feita a cada vez que nós orarmos. É a pior coisa que poderia acontecer conosco. Se tudo aquilo que nós queremos acontecesse em nossas vidas. Seria a pior coisa da nossa vida. Nós talvez não tenhamos essa perspectiva, talvez não consigamos perceber isso nesse momento, porque nós estamos vendo um quadro sendo pintado. Nós não temos a visão do quadro final. Nós não conseguimos enxergar como será a nossa vida no final dela. Deus consegue. Deus é aquele que vê o passado, o presente e o futuro, tudo ao mesmo tempo. Ele é aquele que se move entre as eras. E Ele sabe como termina a nossa vida. Nós não. Então, para nós fica difícil dizer, seja feita a tua vontade, porque nós queremos dizer, faz a minha vontade, Senhor, faz a minha vontade. Mas se atendemos às vontades todas que nossos filhos têm, se todas as crianças que nós temos na igreja tiverem suas vontades atendidas sempre, imagina o terror que isso seria nas nossas casas e também aqui na igreja. Quanto mais nós adultos que pedimos coisas muito piores, porque nós temos mais cérebro para maquinar aquilo que nós queremos. Imagina se Deus atendesse nossas orações, as mais pérfidas e tenebrosas que nós conseguimos imaginar. Que o Senhor nos livre disso, dessa maldição terrível. A segunda parte do texto vai dos versos 40 a 42. Façamos a leitura agora. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro, então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo, meu pai, se não é possível passar de mim esse cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Então, nós temos o primeiro momento de angústia e de oração de Jesus, nós temos esse primeiro momento em que ele suou sangue de tão nervoso que estava, ficou quase uma hora a orar. A Bíblia não relata a sua oração toda, é óbvio que não, mas percebemos que ele ficou um bom tempo lá, tanto que ele chegou para Pedro, acordou e o disse, você não consegue nem ficar uma hora vigiando aqui comigo. E, irmãos, é muito fácil, quando nós lemos esse texto e temos essa palavra de Jesus, é muito fácil que nós julguemos Pedro, Tiago e João naquele momento, é muito fácil que nós os tenhamos por preguiçosos, os tenhamos por cansados. Mas eu queria que nós fizéssemos o exercício de imaginar aquilo pelo que eles estão passando também. E nos colocarmos no lugar deles. Jesus tem o pior dia da sua vida nesse momento. É o pior dia de sua existência. Ele sabia o que ia acontecer com ele. De novo, tudo aquilo que ele sofreu, e quem viu aqui o filme A Paixão de Cristo tem um relato bem vívido daquilo que ele de fato sofreu, não era o medo de Jesus, não era o temor dele. Ele não estava com medo disso, mas ele sabia que seria julgado por todos os pecados do mundo diante de Deus Pai, juiz. Lembram-se também que um dos gritos que Jesus deu na cruz é por que me abandonaste? Deus meu, por que me abandonaste? Jesus, aquele que sempre teve uma comunhão perfeita com o Pai, por um momento deixa de ter essa comunhão perfeita e ele sente isso. Ele sente que o Pai não está lá para ele. O Pai não tem um relacionamento com ele naquele momento. Senhor, por que me abandonaste? O Filho de Deus foi abandonado pelo Pai. Não como uma alienação parental que nós temos tanto visto hoje em dia, mas porque ele representava aquilo que Deus tinha mais ódio e ira. Ele representava o pecado de cada um de nós. Então, olhando agora para os discípulos, para os 3 que ficaram ali naquele momento, a Bíblia não fala como ficaram os 8 que estavam fora do jardim, mas a Bíblia fala de como estavam Pedro, Tiago e João. E eles dormiram. Eles não conseguiram vigiar e orar. Eu queria que os irmãos lembrem-se e tenham em mente que eles 3
junto com os outros 9, no caso, com Judas também, é contado nesse momento, né, nessa conta que eu estou fazendo, eles ouviram Jesus repetidamente dizer: é importante que o Filho de Deus seja entregue, que seja morto e ressuscite. É importante, importante. Tantas vezes eles ouviram isso, 3 anos ouvindo isso. Jesus estava a lembrá-los o que ia acontecer. Vocês vão deixar de ter a minha presença. Eu vou embora, eu vou para o meu Pai. Jesus fala isso tudo. E eles tentam, não é bem assim, a gente vai te proteger, a gente vai ficar do seu lado. Lembra disso, tá? Porque daqui a pouco a gente não vai ler esse texto, mas o que acontece logo em seguida é justamente o oposto. Ninguém ficou do lado dele. E toda essa defesa, irmãos, a pressão psicológica que eles estavam naquele momento, sabendo que eles tinham tomado a última refeição com Jesus, Jesus disse que ele seria entregue, eles sabiam o que aconteceria, a pressão psicológica no corpo deles e na cabeça deles não era fácil de aguentar. Não deveria ser o momento mais tranquilo da vida dos discípulos. E quando nós olhamos depois, por tudo aquilo que nós temos relatado no Novo Testamento, nós sabemos que alguns deles tiveram vidas bem complicadas. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, Paulo foi decapitado. Paulo não está aqui, é óbvio, mas vocês entendem o que eu quero dizer. Aqueles que se propõem a seguir a Cristo no Novo Testamento não tiveram uma vida tranquila, assim como no Antigo também não. Os profetas foram mortos. Aqueles a quem Deus enviou foram desprezados. Jesus também foi desprezado. Então, eles também estavam cheios de antecipação, eles estavam preocupados com os eventos que tomariam lugar. E o fato de terem caído no sono não se dá apenas por descaso, mas por uma preocupação excessiva. Aquilo estava atormentando a eles de tal forma que eles não tinham como suportar a pressão que eles estavam vivendo. Qual é a solução que eles pensaram? Vamos dormir para esquecer. Eu não quero pensar nisso agora. Eu vou dormir para esquecer. Eu não vou conseguir ficar orando, porque eu estou muito preocupado para orar. Eu vou dormir para esquecer. Por mais bobo que isso pareça, irmãos, todos nós aqui já fizemos isso. Todos nós aqui, diante de algum problema muito difícil ou de alguma situação complicada em nossas vidas, já decidimos, eu vou dormir para esquecer, depois eu penso nisso. Eu vou tentar descansar, não estou com cabeça para pensar nisso agora. Todos nós já passamos por isso. Eu duvido que algum de vocês aqui nunca tenha passado por uma situação dessa. Se consegue, não, eu vou atacar essa situação agora e vou resolver esse problema. Por favor, me dê aulas, porque eu não consigo. Eu sou péssimo nisso. Se eu tenho um problema muito grande, não que eu vá dormir, mas eu vou fazer alguma coisa, olha, eu não consigo pensar nisso agora. Os 3 discípulos que estavam ali, eles estavam vendo Jesus, eles provavelmente ouviam a voz de Jesus a orar e ouviam a sua angústia, seu choro, seu lamento. Ele vai morrer e eu não sei como é que a gente vai ficar, eu vou dormir. Eu não vou aguentar assim. A pressão psicológica, o peso corporal, a forma como o corpo reage à dor e toda essa pressão, eles dormiram. E, novamente, Jesus os repreende. E a repreensão de Cristo é sempre certa, é sempre justa e é sempre correta. Mas nós, como homens, podemos olhar para esses discípulos e entender um pouco isso. Eu não sei quanto aos irmãos. Muitas vezes eu li esse texto e pensei, esses discípulos não estavam com nada, eles são uns fracos. É claro que eu estaria lá orando junto com Jesus. Nunca. Eu ia ser o primeiro a dormir. Talvez eu não estivesse nem entre os 3, eu estivesse lá fora com os 8. Ou já teria sido um dos que já se dispersou há muito tempo. Provavelmente. Se calhar é isso mesmo. Eu já seria um dos que já foi embora há muito tempo. Mas esses homens estavam sofrendo muito também. Eles sabiam que o amigo deles, Jesus era amigo deles, eles tinham uma amizade. Eles viveram com aquele homem 3 anos, comeram, dormiram, estiveram juntos 3 anos ininterruptos. Há casais casados que não ficam 3 anos juntos o tempo inteiro. Claro que vão casar a vida inteira, mas não ficam 3 anos todos os dias juntos um com o outro. Porque há viagens de trabalho e há momentos em que alguém precisa estar fora de casa. Eles estavam juntos o tempo inteiro. A não ser quando Jesus se distanciava deles para orar e logo retornava. Lucas dá um dado muito interessante sobre essa passagem. O evangelista Lucas, quando escreve sobre isso, ele diz que os discípulos estavam dormindo de tristeza. Eles não estavam dormindo de cansaço, estavam dormindo de tristeza. Era uma situação realmente dura a que eles viviam. E no trecho, e logo a seguir, Jesus diz: vigiar e orar. E é óbvio que isso se aplica àqueles discípulos ali dormindo, é óbvio isso,
Mas, irmãos, isso também se aplica a nós. Porque a consequência do vigiar e orar é porque a carne é fraca. A carne daqueles discípulos era fraca, a nossa também é. Então, a vigilância e oração a qual Jesus requer de nós é para que a nossa carne não sucumba às tentações, às angústias e às ofertas de Satanás. Vamos lembrar também que no início lá do ministério de Jesus, Jesus foi tentado por Satanás no deserto, 40 dias tentado. Satanás ofereceu a Cristo aquilo que ele já tinha, basicamente. Se você se prostrar aos meus pés, eu vou te dar todos os reinos do mundo. Jesus já é dono de todos os reinos do mundo. Sim, eu não preciso. E Jesus sempre respondia com a palavra de Deus. Jesus conhecia a palavra de Deus a tal ponto de, nas tentações, responder com as palavras de Deus. Jesus pede que nós vigiemos e estejamos constantemente em oração para que nós não sucumbamos àquilo que nossa carne sucumbiria normalmente. Nós vivemos uma constante batalha espiritual e as armas com as quais lutamos não são carnais. As armas da nossa batalha são espirituais. E a oração é a nossa principal arma e muitas vezes deixamos de praticá-la porque achamos que não temos tempo ou que Deus não nos responde. E a gente vai tratar um pouco mais disso no final. Jesus então volta para o seu local de oração, depois que ele interpela com os discípulos e fala manda que eles vigiem e orem. Jesus volta para orar e a oração dele muda. A oração dele muda. Se na primeira oração ele diz, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele agora diz, se não é possível afastar de mim esse cálice, faça-se a tua vontade. Se no primeiro momento Jesus pede a Deus que esse cálice seja passado, mas ao mesmo tempo ele diz, mas olha, que seja feita a tua vontade. Jesus agora vai resoluto em oração a Deus e diz, se não é possível que esse cálice seja passado de mim, que se faça a tua vontade. É o amém. Jesus ali diz o amém para Deus, amém para a sua vontade. Amém, que assim seja. Estamos também dispostos a dizer amém para a vontade de Deus em nossas vidas? Amigos, isso é muito complicado. Porque quando dizemos amém para a vontade de Deus, nós não sabemos o que vem depois. Se Deus vai nos levar para algum lugar diferente, se Deus vai tirar a nossa vida de perto dos nossos amigos, se Deus vai levar alguém que nós amamos muito para perto de si, a gente não sabe qual é a solução do amém para a nossa vida. Mas somos instruídos a dizer assim mesmo, amém, Senhor, para a tua vontade em minha vida. Amém, amém, que assim seja. Porque, irmãos, é muito melhor sabermos que sofremos debaixo da mão de Deus por termos aceitado a vontade dele, porque quando a mão de Deus pesa sobre nós, ele permite que nós, por um momento, soframos, a mão de Deus também nos protege, nada mais nos atinge. É melhor sofrer debaixo da mão de Deus do que sofrer nas mãos do mundo. E não duvide, Deus permite que seus filhos sofram. Senão, como nós poderíamos começar a imaginar aqueles irmãos que são decapitados, mortos, cerrados ao meio, literalmente? Não estou dizendo do que acontece em Hebreus 12. Eu estou dizendo do que acontece hoje no Oriente Médio, na Ásia. Irmãos nossos que perdem suas vidas por causa do Evangelho. Então Deus os abandonou? Então eles não oram com fé? Porque eles são dizimados? Melhor coisa é sofrer nas mãos do Pai, que ao colocar sua mão pesada sobre nós, protege-nos de tudo aquilo que Satanás poderia tentar atingir e não consegue. Porque primeiro, Satanás é como um cão numa coleira e ele só vai até onde Deus deixa. Segundo, Deus nos aflige com amor. Deus aflige os seus servos com amor. E para a sua glória. Nós podemos não entender isso. Mas tudo que Deus permite que aconteça em nossas vidas, sejam as coisas boas também. Eu tenho a tendência de falar sobre coisas ruins porque eu sou muito pessimista. Mas tanto as coisas boas quanto as coisas ruins que acontecem em nossa vida são para a glória de Deus. É tudo para a glória de Deus. Deus gosta de ser glorificado naquilo que acontece em nossas vidas, na vida de cada um de nós. Um novo emprego, um novo relacionamento, um filho que nasce. Uma viagem de férias, sim, também. Por que Deus não pode ser glorificado em coisas assim que são, à partida, triviais? Mas não são, porque Deus também declara ao homem o descanso. E é bom que o homem descanse. E Deus se gloria no descanso do homem também.
Mas Deus também é glorificado quando nós somos atingidos por notícias devastadoras. Deus é glorificado porque no nosso sofrimento, se nós soubermos dizer amém a Deus, aquilo que Ele tem para nós saberemos glorificar a Deus em meio a isso tudo. Irmãos, isso não é fácil para se pregar. Eu também estou pregando para mim mesmo. Eu também preciso aprender a ouvir o não de Deus, e a ouvir o talvez de Deus, e a ouvir o quem sabe de Deus, e gloriar a Deus nesse meio. Eu não consigo fazer isso o tempo todo. Eu murmuro, pessoalmente, eu reclamo, eu choro, por não entender muitas vezes aquilo que Deus permite que aconteça em nossas vidas. Mas eu intelectualmente sei que aquilo que Ele permite que aconteça é sempre o melhor para a nossa vida. Então eu peço que os irmãos também tenham essa sabedoria intelectual, pelo menos, que intelectualmente os irmãos saibam aquilo que Deus permite que aconteça na minha vida é o melhor para a minha vida. Mesmo que o nosso sentimento não seja o mesmo que o intelecto, mas que nós digamos amém à vontade de Deus. E a última parte, já estamos caminhando para o final, a última parte do texto é dos versículos 43 a 46. Façamos a leitura. Diz o seguinte: E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: Ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Jesus retorna mais uma vez ao local onde estava a orar sozinho, e a Bíblia diz que primeiro ele não acorda os discípulos nesse momento, ele não acorda-os novamente, ele os deixa dormindo e vai por terceira vez orar. E a Bíblia diz que ele repete as mesmas palavras que anteriormente. Se nós lembrarmos de um dos textos que lemos aqui anteriormente, quando Jesus ensina a gente a orar, ele diz: Não useis de vãs repetições. Irmãos, isso não é vã repetição. O fato de Jesus vir continuamente a Deus para pedir algo não quer dizer que ele está repetindo de maneira besta aquilo que ele quer. O que Jesus está ensinando para todos nós aqui é que nós precisamos ter constância em nossa vida de oração. É possível que nós oremos por alguns motivos, por meses, anos, décadas, até que Deus responda. Eu conheço uma pessoa, é uma tia, não, é a avó da minha prima, alguma coisa assim, mas a avó da minha prima não é minha avó, é outra, enfim, vocês entenderam, é da outra família. A avó dela já era evangélica, orou por 20 anos para que o marido dela se convertesse. 20 anos em oração para que o marido se convertesse. Ele se converteu e ele morreu em seguida. São coisas que nós não conseguimos explicar. Não há explicação para isso, mas o amor de uma esposa que dobra os seus joelhos dia após dia e ora por seu marido, mesmo em meio às mais profundas dificuldades. Porque se é difícil estar casada com um homem cristão, muito mais difícil deve ser estar casada com um homem não cristão. E eu, como homem cristão, posso garantir que eu não dou uma vida fácil para minha esposa. Então imagina orar 20 anos ininterruptamente para que o seu marido se converta. E quando você tem a alegria de que ele ter se convertido, Deus o leva para junto de si. É um misto de alegria, é um misto de tristeza, com certeza, porque ela sabe, pelo menos, que seu marido, que ela também já faleceu agora, nessa altura, mas ela sabia que seu marido já estava com Deus. E ele que não estava com Deus antes, mas agora está. De qualquer forma, o que Jesus está a ensinar aqui para todos nós é que nós podemos chegar a Deus e orar 3, 4, 10, 15, 20, 30, 1 ano, 3 anos, 5 anos por uma coisa específica. Não para que Deus faça com que nós ganhemos na loto, por exemplo. Totobola, sei lá qual é o nome daqui que tem a raspadinha, enfim, qualquer coisa assim. A gente não vai orar por isso, e Deus não vai cumprir a vontade dele nesse sentido. Ou ele vai fazer com que você gaste seu dinheiro todo comprando isso tudo, investindo nisso e não vai ganhar nunca. Mas no sentido em que há pedidos que são justificáveis diante de Deus, e Deus quer Deus quer também que nós tenhamos a nossa vida de comunhão com Ele. E Ele quer ouvir, porque Deus é soberano e sabe todos os pedidos, como também Jesus disse naquele texto que lemos antes. Nós não deveríamos orar? Isso é o maior absurdo que alguém pode dizer.
A oração não é simplesmente para que nós façamos Deus conhecer os nossos pedidos. A oração é para que nós também sejamos transformados. A oração muda o caráter do crente. Eu acho que eu troquei alguma palavra, letra. A oração muda o caráter do crente. A oração nos muda, nos transforma, porque nós estamos submetendo a nossa vontade à vontade de Deus. Seja sentado, de joelhos, como você preferir orar. Isso não quero determinar aqui que há uma forma específica de oração. Mas quando você se submete a Deus em oração e entrega seus pedidos a Ele, e junto com a leitura bíblica, isso te transforma. Porque, irmãos, Deus pode responder não aos seus pedidos também. Deus não é obrigado. Deus não é o Aladim, que você vai fazer 3 pedidos e Ele vai te conceder os 3 pedidos. Deus não é um gênio da lâmpada. Deus é Deus. E Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Ele sabe o que nós precisamos antes mesmo que nós peçamos. Ele entende tudo isso, mas Ele quer ter um relacionamento contigo. É uma resposta bem boba, mas eu ouvi na minha adolescência e isso eu sempre achei bem interessante. Se Deus sabe tudo, por que Ele quer que eu ore? Porque Ele quer ouvir sua voz. Ele é teu Pai, Ele quer ouvir sua voz. É importante que nós tenhamos um relacionamento com Deus, isso nos muda, isso nos transforma. E nós somos transformados de glória em glória, nós somos transformados diariamente, até aquele momento em que Deus resolver nos levar para perto dEle. Há também algo interessante nesse contexto, que é, novamente, o fato dos discípulos, mais uma vez, estarem dormindo. Jesus não os acorda. Novamente, irmãos, esse sono não é fruto do cansaço, não é fruto do excesso de comida que eles acabaram de comer a ceia. A gente podia pensar também, eles estão dormindo porque comeram coisa pra caramba na última ceia. Beberam vinho. Esse pessoal está dormindo porque está completamente embriagado. Muito pelo contrário, eles dormiram de tristeza. Como você comeria a sua última refeição com seu melhor amigo, sabendo que ele estaria morto em algumas horas? Como você comeria uma refeição onde seu amigo diz: tome o pão, esse é meu corpo que é partido em favor de vós. Tome o vinho, esse é meu sangue, que é o pacto da nova aliança de Deus com o homem. Como é que você comeria uma refeição onde o seu melhor amigo, aquele que você tem seguido por 3 anos, lembre-se que João estava com a cabeça encostada nos ombros de Jesus quando ele pergunta quem é que haveria de traí-lo. Eles eram amigos. Não era um relacionamento bobo, não era algo fútil, eles eram amigos. Como você comeria uma refeição sabendo que é a última refeição que você teria com seu melhor amigo? Eles não estavam cansados pelo excesso do vinho ou da comida, mas sim da tristeza que os abatia. E esse retrato fala muito de quem nós somos, né? Nos momentos em que nós deveríamos guardar a vigilância e a oração, porque as tentações são fortes, nós não conseguimos, porque a preocupação nos sobrevém e isso fica, isso rouba a nossa força, rouba o nosso vigor, e isso é mal, isso não é bom, isso é mal. Porque uma vez que nós somos roubados da força e do vigor, e nós não conseguimos vigiar e orar, e nos colocar intrépidos diante de Deus, levando a Ele nossas súplicas e orações, o mal vem, e nós murmuramos, e nós reclamamos, e nós questionamos a soberania de Deus, e nós chegamos a dizer: Deus não ouve as minhas orações. Deus não me ama. Eu espero que nenhum de vocês já tenha tido esse sentimento de que Deus não me ama. E os versículos finais, quando Jesus acorda os seus discípulos e diz que o traidor chegava, ele já sabia que Judas estava a caminho para levá-lo preso junto à guarda romana. Irmãos, esse não é um texto fácil, como eu disse, não foi um texto fácil para mim. Eu escolhi, o texto que o pastor Jonathan tinha definido para esse momento não era esse, era outro, é o que está no boletim. Eu preferi esse texto e perguntei para ele se poderia trocar, ele não deu problema, não houve problema algum, até porque ele não está aqui, né? Então, depois ele vai ouvir isso. Mas ele sabe que o texto foi trocado, já sabia há muitos domingos atrás que esse texto seria trocado. Esse texto não falava para mim tão forte quanto passou a falar agora, que eu precisei estudá-lo para que os irmãos também tivessem algum vislumbre dele. Eu espero ter alcançado esse intento. Mas a verdade é que, assim, nós temos um texto que é escrito por 3 evangelistas. Mateus, Marcos e Lucas falam desse texto. João não trata desse momento. Cada um traz uma informação adicional ao texto. Nenhum deles se compromete. Nenhum deles diz algo que não está no outro. Cada um deles se complementa.
E quando nós temos isso em perspectiva, nós sabemos tudo o que aconteceu antes, a gente já sabia que Cristo deveria morrer, nós já sabíamos disso. Ele mesmo nunca escondeu isso. Mas quando, através desse texto, nós olhamos a humanidade de Cristo e a sua luta com a angústia, vemos que ele realmente se fez como um de nós. Sofreu como nós, para que nós entendêssemos que uma vida reta diante de Deus é possível. E uma vida reta diante de Deus é regada com as águas da oração. Novamente, uma vida reta diante de Deus é possível. Que nós nunca digamos que não é possível viver como os apóstolos viveram. É possível sim. Os apóstolos tinham outras dificuldades naquele tempo. Amigo, ninguém quer te matar agora. Ninguém quer te matar agora, ninguém está te prendendo, está a prender-te. Peço desculpas, tem que falar o português correto. Não tem ninguém ameaçando a sua vida, ninguém está expulsando você da onde você mora, ninguém está fazendo isso conosco. Nós estamos confortáveis aqui, num salão que tem ar-condicionado, tem boas cadeiras, tem boa música, tem tudo isso de bom. Amigos, nunca digamos que os apóstolos, a vida deles era muito mais fácil naquela época. A vida fácil nós temos hoje. Temos um telemóvel que se a mensagem está um bocado aborrecida, vou dar uma olhada no Instagram. Ninguém vai reclamar contigo se fizeres isso. Talvez Deus te ataque tua consciência. Eu espero que ele ataque. Mas vocês entendem o que eu quero dizer? Nós não estamos aqui ouvindo de um apóstolo que tinha uma linguagem de pescador, como Pedro, com um grego abaixo da qualidade do grego de Paulo. Não há essa diferença. Quer dizer, eu tenho outro português, mas enfim, não é um português abaixo do de vocês, porque há mais brasileiros falando português do que portugueses falando português. Mas enfim, o que eu quero dizer é, aquilo que eles viviam naquela época, Pedro, por exemplo, sofria preconceito por ser um pescador. Paulo, em muitos momentos, foi deixado de lado porque ele era alguém que perseguia a igreja. E Paulo nem está aqui nesse momento. Quando nós vemos Paulo, a primeira vez, é ele permitindo que Estevão seja apedrejado, um dos momentos mais drásticos do Novo Testamento. Então, não tem ninguém querendo matar a gente. Não tem. A gente tem uma vida muito boa aqui, a verdade é essa. Mesmo se eu estivesse no Brasil, seria uma vida muito boa também. Não somos como nossos irmãos da Coreia do Norte, por exemplo. Nem da China. A vida deles não é boa. Talvez eles sejam os apóstolos modernos. E talvez eles vivam com uma compreensão melhor e mais profunda do Evangelho do que nós. Mas a verdade é que nós, como uma igreja comprometida com a oração, precisamos olhar para esse texto e tirar as lições que nos auxiliarão a servir melhor a Deus enquanto aqui estivermos e também servimos uns aos outros. E eu queria apresentar aos irmãos duas lições que nós podemos tirar com esse texto, das muitas que podemos tirar desse texto. A primeira lição é essa. Em Cristo temos um exemplo a ser seguido. Essa é a lição mais óbvia. Não precisava nem falar de novo, mas Jesus mantinha um relacionamento de intimidade com Deus através do constante retirar-se para orar. Em Cristo também temos o exemplo de levar nossas petições, quaisquer que sejam. Lembrando, Jesus pediu, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Era a oração mais absurda, talvez, do Novo Testamento. O próprio Cristo pedindo para que a ira de Deus não passasse por ele, mas ele sabia que era necessária. O pavor e a angústia de Deus novamente é porque ele enfrentaria o julgamento de Deus como um juiz impetuoso que tem raiva de tudo aquilo que Jesus estava carregando sobre si. Raiva, ira. E em Cristo temos também um exemplo de submissão à vontade de Deus. Muitas vezes desistimos de orar por acharmos que não temos resposta. A questão é que queremos aquilo que pedimos no nosso tempo e da maneira que imaginamos. Algo pelo que oramos hoje, Deus pode responder apenas em algumas semanas, meses ou anos. Ou ele pode dizer não. Novamente, Deus não é o gênio da lâmpada, ele não é obrigado a dar aquilo que você quer. Uma vida de oração e constante busca por Deus através de sua palavra são uma excelente vacina contra pedidos egoístas ou sem muita lógica que nós constantemente levamos a Deus. E a segunda lição que temos a aprender é com os discípulos. Precisamos vigiar e orar. Também não é uma lição muito fora da caixa. Está bem dentro da caixa aqui. A gente não precisa sair muito da caixa para entender que a gente precisa viver dessa forma. Às vezes a gente quer sair da caixa e quer fazer coisas mirabolantes que a Bíblia nem pede para a gente. O que a Bíblia está dizendo aqui é vigiai e orai.
Então, essa é a dica que nós precisamos para nós também. Essa é uma ordem, não uma sugestão de Cristo. Os discípulos passaram 3 anos ouvindo Jesus dizer como as coisas aconteceriam, e no momento em que elas aconteceram, eles não estavam prontos. Eles não estavam prontos. Que nós, a partir desse exemplo, vigiemos e oremos para que não demos voz à carne que é fraca. Lembremos-nos que as armas de nossa guerra não são carnais, mas espirituais. O apóstolo Tiago, irmão de Jesus, nos instrui a orarmos uns pelos outros. Tiago 5,16. Na oração temos a oportunidade de cumprir o primeiro e o segundo maior mandamento de Deus. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Então nós temos um relacionamento com Deus em oração. E o segundo é amar o nosso próximo como a nós mesmos. Nós temos a oportunidade de, na oração, orar uns pelos outros. Então, como eu disse no início do culto, irmãos, nós, em tempos de coronavírus, que, lembre-se, mata menos que a gripe, nós precisamos ter formas de demonstrar amor uns pelos outros. Se nós não podemos demonstrar o nosso amor através de abraços, beijinhos, apertos de mão, nós podemos orar uns pelos outros. Eu não creio que haja melhor forma de demonstrar o quanto nós amamos nossos irmãos do que nós orarmos por eles, sem nem mesmo dizer para eles que oramos por eles. Porque quem vê isso é Deus. Quem precisa saber da oração é Deus. Então, incentivo-os a isso. Que demonstrem o amor que têm uns pelos outros, em oração uns pelos outros. Oração juntos, orem juntos. Com 2 metros de distância, pelo menos. Mas tenham esses momentos de comunhão, porque isso fortalece cada um de nós. Hoje nós, depois daqui, teremos uma refeição lá embaixo, sem coronavírus, com certeza, mas com comida e com amor e com gratidão a Deus por aquilo que Ele tem feito na vida de cada um de nós. Esses são os momentos bons para demonstrarmos como nós amamos uns aos outros. Porque se a gente não demonstra amor por aqueles que nós estamos vendo, como é que a gente pode dizer para Deus que nós o amamos se nós nem vemos a Deus? Lembremos disso. E para terminar, o hino que nós cantaremos agora diz assim: em Jesus, amigo, temos mais chegado que um irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Ó que paz perdemos sempre, ó que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Que ao cantarmos essas linhas, que nós o façamos com verdade. Que ao cantarmos essas linhas, nós o façamos com intento. Mas antes eu gostaria que nós orássemos a palavra juntos. Então, vamos orar a palavra. Senhor Deus e Pai, somos gratos pelo exemplo do Teu Filho Jesus, que mesmo em face da maior agonia, tristeza e ansiedade, buscou a Ti em oração e buscou em Ti a paz que precisava. Permita que sigamos esse exemplo, buscando ao Senhor mesmo para as questões mais simples da vida. Permita que mesmo em meio à tristeza estejamos vigilantes e em oração, não permitindo que nossa carne ceda às tentações, principalmente a tentação de questionar os Teus caminhos. Ensina-nos a amar a Tua vontade, a amar a Tua verdade e buscar obedecê-las sempre. Glorifica, Senhor, o Teu nome em nós. É o que pedimos no nome santo de Jesus Cristo. Amém.